não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, isso aqui, vamos dizer, é para dar um exemplo para vocês. Olha, é assim que se faz filosofia. Esse indivíduo, ele sabe o que está fazendo. Ele domina o assunto em 10 níveis diferentes. E percebe a integração e o fio da meada que conecta esses vários níveis. Né? Então, ele diz, em primeiro lugar, que, de certo modo, a bondade é natural no homem, mas que, desde os tempos mais antigos, a maioria cedeu, vamos dizer, à tentação do egoísmo, considerando que a natureza havia dado a ele uma carta de recomendação dele próprio e nem uma carta de recomendação dos outros. Ou seja, você tem que cuidar de si próprio e ter como, vamos dizer, objetivo das suas ações. Ele usa a palavra centro, que eu não acho que, embora ele use essa mesma palavra em francês, talvez o melhor fosse foco, que é o objetivo das próprias ações. Né? Porque, por outro lado, é evidente que cada sujeito agente é o centro criador, o centro agente de suas próprias ações. Então a palavra centro fica um pouco ambígua, mas foco, o objetivo talvez seja melhor. Então, você vê que a norma que recomenda a cada um cuidar de si mesmo em primeiro lugar, ou seja, priorizar a si próprio e não ao outro, ela não funciona sempre. Você vê que em muitos casos, por exemplo, uma pessoa pode se sacrificar por um outro. Uma mãe se sacrifica por um filho, um irmão por um irmão, um pai por um filho, filho pelo pai, assim por diante, um amigo pelo amigo. Isso acontece. Então, você veja que a ideia que nos parece, assim, à primeira vista, quando você expõe isso sem nenhuma maiores precisões, a ideia de que cada um deve cuidar de si em primeiro lugar, ela nos parece tão natural que nós não perguntamos por quê. Na verdade, se cada um sempre tomasse a si próprio como prioridade máxima, então as sociedades não poderiam subsistir jamais. Quer dizer, sem um certo coeficiente de autossacrifício e de generosidade, a sociedade humana é impossível. Na verdade, uma certa cota de generosidade você observa às vezes entre animais. Não é isso? A mãe que se sacrifica para defender os filhos, etc, etc. Então, aqui ele está dizendo que a ideia de que cada um deve priorizar a si mesmo é, sobretudo, uma ilusão, que ela não corresponde à estrutura verdadeira da realidade. Por quê? Citando Bossuet, o grande pregador Jacques Benigni Bossuet, ele diz, quando Deus fez o homem, ele colocou no homem em primeiro lugar a bondade. Isso quer dizer que a bondade faz parte da natureza humana. Tá certo? Hoje nós estamos tão acostumados com teorias hobbesianas, vamos dizer, da agressão, da guerra de todos contra todos, todo esse discurso, vamos dizer, sobre a agressão nos parece tão natural que nós não conseguimos fazer a respeito as observações mais óbvias. Em primeiro lugar,
a agressão, o ódio e a maldade são exceções. Não são a regra. Veja no seu próprio meio e veja quantas vezes você sofreu agressões de outras pessoas e quantas vezes elas te ajudaram. A desproporção é enorme. A agressão chama a atenção porque ela é rara, porque ela é uma exceção e porque ela é anormal. Portanto, se fôssemos acreditar que existiu, vamos dizer, um estado de natureza hobbesiano no qual todos faziam o mal a todos os outros o tempo todo, então a existência de qualquer bondade ou qualquer solidariedade só poderia ser introduzida mediante um ato de força, que seria uma agressão maior do que todas as agressões juntas. Então nós teríamos este milagre de que, vamos dizer, a maldade generalizada se converter em bondade generalizada por meio de uma maldade ainda maior. Essa é a teoria de Hobbes, ele obviamente falha. Esse estado de natureza jamais existiu. Tá certo? O homem foi criado tal como ele é hoje, tá certo? E não houve modificação essencial da sua natureza ao longo dos tempos. Quando alguns estudiosos, psicólogos, citam como exemplo da maldade, da agressividade humana as guerras, eu tenho a impressão que eles jamais conversaram com um ex-combatente. Porque se você perguntar a todos os ex-combatentes, você tinha raiva dos exércitos adversários? Fala, não, eu tinha medo. Não é isso? E tão logo esse medo era apaziguado por uma trégua, isso aconteceu em todas as guerras, tão logo havia uma trégua que apaziguava momentaneamente o estado de medo, o que se via? Manifestações de solidariedade entre os exércitos dos dois campos. Essas manifestações eram espontâneas, ninguém ordenava que você fosse até a trincheira adversária, oferecer cigarro para o outro, ou oferecer uma lata de sardinhas, uma coisa assim. Mas esses fenômenos aconteceram em todas as guerras. E eles se tornaram notáveis, sobretudo na Primeira Guerra Mundial. Porque eles aconteciam como... Na Primeira Guerra Mundial era uma guerra de trincheiras, onde nenhum dos exércitos conseguia avançar. Ficava um numa trincheira aqui, o outro trincheira do lado de lá, trocavam tiros durante certas horas e um não avançava nem o outro recuava. Então, por causa disso, houve uma longa convivência dos exércitos e esses casos, vamos dizer, de solidariedade e de amizade entre os soldados dos dois lados se tornaram célebres na Primeira Guerra, embora tenham acontecido também em todas as outras. Então, eu não creio que se possa explicar a conduta de nenhum soldado na guerra pelo ódio. Afinal de contas, como o sujeito poderia odiar milhões de pessoas que ele não conhece? Isso não faz sentido. Ainda que ele reconheça que o outro está lutando por uma causa que lhe é adversa, ou que é contra os interesses do seu país, isso aí não cria nem agressividade nem ódio. Joseph Stalin, que era um grande psicólogo, quando perguntaram para ele qual é o motor principal das ações humanas, ele disse o medo, não o ódio, não a agressividade. Então, Santo Tomás de Aquino dizia que a diferença entre o ódio e o medo é que, no caso do ódio, você sente que o adversário é mais fraco, e no caso do medo, você sente que ele é mais forte. Ora, se você tomar cada indivíduo, a totalidade dos seus adversários possíveis é necessariamente mais forte do que ele. Então, é mais normal que o indivíduo esteja com medo, tá certo? Mesmo que ele seja um combatente, ou digamos um lutador. Você imagina assim um sujeito que está iniciando numa carreira de lutador e ele pensar a sequência inteira dos adversários que ele terá de vencer no esporte. É uma coisa realmente assustadora. Ele não vai poder ter raiva dessa gente toda, mas medo certamente tem. Então, isso quer dizer, o normal no ser humano é a bondade. Isso está na estrutura humana. Mas existe um outro fator que ele não discute aqui, que faz com que as pessoas se encerrem numa concepção ilusória da realidade. Concepção segundo a qual cada um deve ser o objetivo
principal e o principal beneficiário das suas próprias ações. Ele disse, mas isso também não aconteceu com todos os seres humanos, sempre houve pelo menos um certo número que se conservou fiel ao impulso originário. Ou seja, pessoas que sentiam o dever da beneficência, o dever da bondade e da generosidade como uma coisa que era inerente à sua natureza. Ou seja, essas pessoas não se tornaram boas ou generosas porque alguém as forçou a ser assim, porque uma cultura repressiva, né, reprimiu nelas o impulso maligno, esforçou a ser boas a contragosto, o que seria absolutamente impossível, porque seria novamente o caso de uma maldade maior. Né? Quer dizer, a criança é má, mas o pai é mais mau ainda do que ela, então a oprime e a força a ser boa, então a bondade nasceria de uma multiplicação do mal. Isso seria um verdadeiro milagre, eu nunca vi isso acontecer. Então essas pessoas, a quem os gregos chamavam heróis, então eram pessoas que sentiam os seus semelhantes como se fossem eles mesmos. Ou seja, as necessidades e os sofrimentos dos outros os tocavam como se fossem necessidades e sofrimentos deles próprios. Isso quer dizer que o círculo dos objetivos, dos alvos das suas próprias ações era, em princípio, o mundo inteiro, ou todas as quaisquer pessoas que coincidissem de estar ao seu alcance. E eles eram assim por natureza, e essa natureza se expressava mediante um sentimento que eles tinham da sua própria força. Ou seja, o indivíduo se sentia capaz de fazer o bem para um círculo muito grande de pessoas, e por isso mesmo se elevavam acima das circunstâncias. Ele dá aqui vários exemplos, depois nós podemos voltar a esses exemplos, mas ele diz que, ao contrário, os homens vulgares, não encontrando em si mesmos nenhuma força e nenhuma grandeza, não viam em torno senão fraqueza e pequenez. Então, isso quer dizer que esses homens vulgares não sentiam em si a força não apenas de socorrer os outros, mas não sentiam em si mesmos sequer a força de resolver seus próprios problemas. Então, sentiam-se acossados por perigos, pressões e necessidades e, automaticamente, livrar-se dessas pressões o quanto possível, resolver o seu próprio problema, se tornava o único objetivo da sua vida. Ou seja, enquanto os heróis viviam numa espécie de efusão da sua força criadora, que se espalhava para os outros, os homens do vulgo viviam uma vida negativa e uma vida centrada na autodefesa, no instinto de autoproteção acima de tudo. Ora, ninguém busca autoproteção se não está com medo. Então nós vemos que aqui o fator decisivo não é a agressividade e também não é a maldade, mas é o medo. Então a diferença entre a bondade e a maldade é, segundo Raveisson, a mesma diferença que existe entre a força e a fraqueza. Vocês viram que, se vocês olharem em torno e examinarem as pessoas do seu círculo social, você vai ver que um grande número delas vive realmente no sentido em que Raveisson chama homens do vulgo, os chama homens do vulgo, porque estão o tempo todo buscando alguma forma de proteção. E buscam proteção porque estão com medo. Uma proteção, por exemplo, é um emprego. Ao tornar-se um empregado, você se encaixa numa estrutura que o transcende, tá certo? E você acredita que a sua vida, desde que você obedeça desde que você siga as regras, você estará protegido. Você terá um salário no fim do mês, você terá uma aposentadoria, você terá assistência médica, etc, etc, etc.
Então, outra maneira de você buscar proteção é você se inserir numa organização religiosa, partido político ou coisa assim, onde você também acredita que você terá a solidariedade da organização e de todos os seus membros e que, portanto, você estará defendido. Então, é evidente que todas as pessoas, sem exceção, que buscam isso em primeiro lugar, estão levando uma vida negativa, uma vida de autodefesa e uma vida baseada no medo. Ou seja, antes de elas se perguntarem o que eu posso fazer, o que eu posso criar, o que eu posso dar, como eu posso deixar, vamos dizer, um rastro benéfico em torno, elas se perguntam como eu devo me proteger. Então, é evidente que as pessoas que vivem para a autoproteção não estão menos sujeitas a perigos e dificuldades do que os outros. Ao contrário, quanto mais proteção você busca, mais você se sente amedrontado, e isto vai cada vez fechando você mais e mais, tá certo? Numa ilusão de autopiedade. E isto vai tornar você mal, no fim das contas. Então, eu me lembro que o Fritjof Fromm, contra o qual eu tenho várias objeções, mas que nem por isso deixa de ser um grande homem, dizia que o pecado tem 3 etapas: a ignorância, a fraqueza e a maldade. Então, primeiro, ignorância. Você não está informado de qual é a verdadeira estrutura da realidade e qual é a verdadeira constituição do ser humano. Segunda etapa, a fraqueza. Você fica com medo e começa a buscar a proteção. Na medida que você vive para a sua autoproteção, tá certo? Você recusa a solidariedade aos outros, você não corre riscos em defesa de quem quer que seja, tá certo? E você começa com a maldade negativa e no fim você termina com a maldade ativa, tá certo? Que muitas vezes será necessário praticá-la para você se defender e apenas para você resguardar a sua posição, tá certo? Note bem que esse resguardar a posição é em 100% dos casos totalmente imaginário. Quando você começa a viver a vida negativa, começa a viver para trás e com a proteção, você já está perdendo e você perderá necessariamente. Então, mesmo porque um dos mecanismos essenciais dessa vida baseada na autodefesa é o próprio medo de enxergar o perigo, porque se você está acostumado a uma autodefesa física, daqui a pouco você se acostuma também com a autodefesa psíquica. Ou seja, você não quer que o seu corpo seja ferido, prejudicado, danificado, etc, etc. Mas você também não quer que o seu equilíbrio psíquico seja danificado. Então você quer se manter num estado que se chama de homeostase, um estado de equilíbrio. E o estado de equilíbrio, a busca do estado de equilíbrio, a obsessão do estado de equilíbrio, que é a obsessão da normalidade, tá certo? Fará você se defender contra as más notícias. Ou seja, você não quer ver o perigo, porque o perigo, a simples visão do perigo te desequilibra. Então, quanto mais você está vivendo para a sua autoproteção, mais você se torna indefeso, porque você não terá coragem nem sequer de ver o perigo e de confessar que ele existe. Você vê aqui, isso aí é norma geral, sobretudo na sociedade contemporânea, que é uma sociedade que há 2 séculos vem multiplicando os mecanismos coletivos, sociais e, sobretudo, estatais de proteção ao indivíduo. Isso quer dizer que a busca da proteção para si próprio, em primeiro lugar, tornou-se, de certo modo, uma obrigação do cidadão em todas as sociedades ditas avançadas. E, nesta mesma medida, essas pessoas estão
solidamente defendidas contra a visão do perigo. Então, por exemplo, você sabe que se tornou, vamos dizer, nos ambientes ditos civilizados, se tornou um tabu você falar da morte. São ambientes onde ninguém morre, todos são imortais. Se uma pessoa começa a falar da sua própria morte, olha, quando eu morrer vai ser assim, as pessoas logo dizem, não vamos falar dessas coisas, isso é desagradável, isso é feio. Então é incrível que uma das dimensões fundamentais da existência, que é a mortalidade, se tornou proibida. Não se pode, eliminou, como dizia o Meira Pena, se eliminou o tabu do sexo e se criou o tabu da morte. Você pode falar do sexo porque é divertido, mas da morte não, porque é feio. Então, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.